explanando um pouco do meu conhecimento aqui para todos vocês sobre um pouco de conhecimento que eu adquiri no mundo da TI nesses 18 anos em que eu faço parte dele. Certo? A minha apresentação para vocês hoje, certo, é sobre um sistema operacional open source chamado Deepin. É um sistema operacional criado por uma companhia chinesa, certo? Baseado em Debian, certo? No Debian Seed, e que tem ultimamente chamado bastante a atenção do mundo da tecnologia, em que eu vejo pessoas de grande valor do mundo da tecnologia que estão migrando para esse sistema operacional devido às suas características e peculiaridades, que são, até onde eu consigo ver, únicas. Então, esse é um sistema que veio com a proposta para substituir sistemas proprietários, não só o Windows, como o macOS, certo? Por conta da política de software, certo? Política de licenciamento de softwares ser muito mais presencial e firme na China do que aqui no Brasil. Então, lá, por ter um software pirata no seu computador, você pode até ser preso, coisa que não ocorre aqui no Brasil. Então, vendo este lado, esta situação das pessoas, foi desenvolvido esse sistema operacional, certo? Para que, com a proposta de conseguir absorver as pessoas, tanto de um mundo quanto do outro. Vocês podem ver que, aqui pela a tela que eu estou exibindo para vocês, certo? Que o meu sistema aqui já está rodando em torno de quase um ano, já com o Deepin versão 15.5, certo? Que, a meu ver, foi a versão mais perfumada dos últimos 10 anos do Deepin, certo? E as pequenas funcionalidades que essa versão traz para você faz com que você praticamente esqueça outros sistemas operacionais, tornando a migração de um sistema operacional mais transparente e tranquila. Eu posso começar mostrando para vocês, certo? Primeiro diferencial do Deepin, que é a sua loja. A loja do Deepin, ela conta uma gama de softwares muito superior a de quaisquer outras lojas do mundo Linux que eu possa ter visto até hoje. Eu posso estar enganado, certo? Eu não sou o dono da palavra, nem o dono da verdade, mas a loja do Deepin, ela traz uma gama de software que eu não consegui encontrar em nenhuma das outras lojas de sistemas baseados em Linux que eu tenha visto antes. Claro, ela não vai trazer aqueles softwares que nós estamos acostumados a ver nas lojas proprietárias, como na loja da Microsoft, na loja da Apple, certo? Mas ela vai trazer alguns desses softwares e vai trazer a proposta para que você conheça outros softwares que tenham a mesma funcionalidade desses softwares proprietários. Tirando um pouco aqui da apresentação, eu posso mostrar para vocês aqui, certo? A loja da Deepin, certo? Onde eu tenho aqui no lado esquerdo da minha tela as seções de cada um dos tipos de softwares que ela disponibiliza, certo? E vocês podem ver aqui que a variedade de softwares que ela oferece é muito grande. Alguns eu conheço, outros eu aprendi utilizando o Deepin, certo? E alguns ainda nem arranhei a superfície deles. Mas não só para um tipo de visão, não só para um tipo de pessoa o Deepin foi criado, mas ele foi criado com a proposta de absorver a maior gama de pessoas diferentes que você pode encontrar. Então, nós temos softwares, nós temos editores de música, compiladores de música, certo? Nós temos a parte de jogos também, é incrível a quantidade de jogos que esse software já traz nativamente na sua loja, certo? E mais incrível ainda é a facilidade com que as pessoas que utilizam o Deepin tendem a manuseá-lo de uma maneira correta e simples.
Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que o jogo do Plantas versus Zombies, que a minha esposa gosta de jogar, ele está aqui só na função de abrir já dentro da loja, porque ele já foi instalado. Mas eu tenho outros joguinhos aqui, certo? Onde ele me aparece a função instalar. Então, sem a necessidade de eu conhecer algum comando Linux, sem a necessidade de eu entender o que vai ser instalado ou como vai ser instalado, eu só clico no botão instalar, o software já está disponível no meu lançador, que fica aqui embaixo, certo? Ele já vai trazer para a seção de jogos, caso eu instale um desses jogos, e ficar disponível para que eu possa utilizá-lo quando eu bem entender. Ele também pode ser utilizado para escritórios, visando a substituição de computadores de trabalho, certo? Estações de trabalho que hoje, para você montar uma estação de trabalho Windows, você, além da licença de software do Windows, você teria que comprar uma licença de software para o Office, caso você queira utilizá-lo. O Deepin, ele tem essa proposta de trazer todos esses softwares, certo? Gratuitamente. Então, nós temos aqui a suíte de escritório Linux, que é o LibreOffice, que é uma suíte de escritório que está na sua versão 6.0, certo? Bem embasado, já bastante amadurecido no meio das pessoas. A gente tem a opção também de instalar o próprio Office dentro do Deepin, caso você seja resistente o suficiente para não querer aprender outro software, certo? E temos também uma ferramenta bastante interessante chamada WPS Office, que ela veio com a proposta de não substituir até mesmo a interface gráfica do Office, fazendo com que você quase não consiga diferenciar entre o WPS e o Office. É uma coisa bastante assim inovadora que eu achei dessa empresa, certo? E com uma proposta bastante interessante de que existe uma versão grátis, que você pode utilizá-la costumeiramente, e existe uma versão para escritórios com o valor do software bem mais acessível do que uma licença no Microsoft Office. Além de outras ferramentas, certo? Todas para escritório, como você pode vocês podem visualizar, certo? E agora, mais adiante, certo? A gente tem ferramentas para desenvolvimento, onde programadores podem trabalhar livremente no Deepin sem a necessidade de mudar seu software de programação para outro, mudar seu SO para outro software, certo? Então, a gente tem até mesmo o Microsoft Vision, ou o Visual Studio da Microsoft, certo? Temos o Android Studio, onde a gente pode desenvolver softwares voltados para a plataforma Android, certo? Esse software que é o Gene Monitor, certo? Que eu estou aprendendo a utilizá-lo agora, onde eu consigo criar máquinas virtuais Android dentro do meu Linux, para que eu possa testar os meus softwares do Android Studio, certo? Existe uma outra gama de ferramentas onde eu posso utilizá-las livremente. Algumas ferramentas aqui são ofertadas dentro da loja, mas mesmo assim ainda precisam de licenciamento. Então, a proposta do Deepin é ofertar uma gama muito grande de softwares para que não exista a necessidade de você pensar em outro SO. Ele realmente vem com a proposta de substituir o SO que nós usamos atualmente, certo? Depois da loja, certo? Eu posso mostrar para vocês as facilidades que o Deepin ele traz para a gente. Uma das facilidades é, como eu mostrei na loja, a instalação de programas. A inicialização desses programas automaticamente quando o sistema operacional sobe também é uma das facilidades do Deepin, onde eu posso mostrar para vocês aqui, certo? Através do meu lançador. E para que eu consiga fazer um software inicializar automaticamente, juntamente com o sistema operacional, basta um clique com o botão direito e escolher a opção adicionar na inicialização. Ele cria um pequeno ícone, certo? E a partir desse momento, todas as vezes que o SO reiniciá-lo, o Google Chrome iniciará automaticamente.
essa funcionalidade seria boa para ferramentas de e-mail ou ferramentas de acesso remoto, como vocês podem ver aqui. Mas ele funciona para qualquer ferramenta que vocês queiram inicializar automaticamente com o sistema. O painel de controle extremamente simplificado, onde vocês podem ver aqui, ó, meu painel de controle, ele é nada mais, nada menos do que essa pequena janela que abre aqui na lateral, certo? Onde eu tenho aqui contas de usuários, tela, aplicações, temas do Deepin, a parte de redes do Deepin, certo? Bluetooth, som, data e hora, configuração de energia, mouse, teclado, atualizações, a versão do sistema operacional, certo? Que eu estou aí, como eu disse para vocês, utilizando a versão 15.5, 64 bits, certo? E uma coisa bastante interessante que outras distribuições Linux eu não consegui ver tão facilmente como eu consegui ver nessa, é que eu tenho a possibilidade de alterar o tema de inicialização do sistema operacional. Então, eu posso, como eu fiz aqui, coloquei uma foto da minha família, certo? E toda vez que o sistema operacional inicializa, ele sobe com a foto da minha família. Isso porque eu estou usando ele no meu computador particular. Mas nada que o logo de uma empresa não possa aparecer aqui numa estação de trabalho. Essa pequena peculiaridade já atrai a atenção dos olhares para quem visualiza esse sistema operacional pela primeira vez, certo? Você pode fazer praticamente tudo com 0 de linha de comando, certo? Por exemplo, eu posso mostrar para vocês aqui a criação de um usuário. Para que eu crie um usuário, eu só preciso criar uma conta de usuário, dar um nome a ela e uma senha, e pronto. Já está criada a conta de usuário, certo? Extremamente simplificado, sem a necessidade de uma única linha de comando. A instalação de programas, como eu havia falado anteriormente para vocês, e uma coisa mais fácil do que instalar um programa no Deepin, ao contrário de outros sistemas operacionais. Vamos lá, para o Windows, eu precisaria iniciar painel de controle, atualizações e programas, e procurar o programa que eu quero e clicar em desinstalar o programa, certo? No Deepin, ele é um pouco mais simples. A gente vai aqui até o lançador, escolhe qual é o programa que a gente quer tirar e simplesmente clicando com o botão direito, a gente tem a opção de desinstalá-lo. A gente confirma e pronto. Em questão de segundos, vai saltar uma janelinha no canto direito superior da tela que vai dizer que o programa foi desinstalado, sem o menor problema, certo? O Deepin, ele traz uma funcionalidade, ó, aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, desinstalou o programa já. O Deepin traz uma funcionalidade muito interessante, certo? Que é a possibilidade de você abrir janelas de administração mais facilmente. Eu vou clicar aqui, certo? Nos meus documentos, e vou clicar com o botão direito. Eu tenho a opção de abrir uma nova janela como administrador. Eu só preciso colocar minha senha de usuário, e aí, a partir desse momento eu consigo manipular arquivos de sistema com a mesma facilidade que eu tenho para... Eu coloco minha senha e, a partir desse momento, eu consigo trabalhar com a janela na mesma funcionalidade que seria como root, né? Como o famoso administrador do sistema. A próxima funcionalidade, a próxima facilidade que eu posso dar para vocês do Linux, certo? Eu não sei se isso é uma facilidade que trouxe para mim, mas o Deepin foi a única distribuição Linux que instalou o scroll do meu touchpad, certo? Aqui no meu notebook, nativamente. Outras distribuições Linux eu precisei fazer essa ativação manual, mas o Deepin, ele ativou nativamente o scroll do meu touchpad, coisa que nem o Windows fez. Então, isso foi uma facilidade que eu vi, que me deixou realmente intrigado com a biblioteca de drives que esse sistema operacional pode carregar para vocês. Outra facilidade seria o compartilhamento de arquivos, como no Windows, certo? Já vem habilitado nativamente o compartilhamento de arquivos.
No Deepin também a gente consegue compartilhar arquivos só clicando com o botão direito, certo? Na parte de propriedades do arquivo, compartilhamento e compartilhar essa pasta. Ele já cria um lançador, um pequeno ícone afirmando que essa pasta foi compartilhada, certo? E aqui nos meus compartilhamentos, eu consigo visualizar todos os compartilhamentos que eu tenho ativos no momento. Ao contrário de outras distribuições Linux, certo? Então, essa também faz essa parte de compartilhamento de arquivos nativamente, sem a necessidade de você ter que instalar ou configurar o servidor Samba, que todos sabem que é o gestor de compartilhador de arquivos do Windows, do Linux. Mas, como vocês também podem imaginar, certo? Nem tudo são flores. Não é um sistema perfeito ainda. Eu creio que ele ainda tenha algo a aprimorar-se. Eu dou feedbacks para os desenvolvedores desse sistema constantemente, para que eles consigam dar soluções aos problemas do sistema deles. Isso faz com que o sistema se aprimore cada vez mais. Tanto que vocês visualizaram no meu painel de controle, nós temos uma atualizaçãozinha pendente, certo? Porque o sistema recebe atualizações constantemente. Isso é um dos pontos mais positivos que eu vejo em relação a esse sistema. Mas, como nem tudo são flores, né, a gente vem para as dificuldades do sistema. Onde a primeira dificuldade que eu quero citar é na hora da instalação do sistema. Quando você instala um Deepin Linux, você vai estar com os repositórios originais. Os repositórios originais, eles são na China. Então, venhamos e convenhamos, a informação tem que atravessar o mundo inteiro para chegar até o seu computador. Isso torna o download uma coisa extremamente estressante. A velocidade de download do repositório original do Deepin, ela é limitada, porque eles não têm recurso suficiente para abranger toda a gama de usuários que estão utilizando o Deepin hoje em dia. Então, eles limitam a velocidade da banda de download a poucos casos de transmissão. Por mais que você tenha aí seus 500 megas de internet, você não vai conseguir mais do que 50 a 60 casos de taxa de download. Esse problema pode ser resolvido? Sim, claro, esse problema pode ser resolvido de imediato. Basta apenas você alterar a source list, ou seja, alterar o arquivo de repositórios do Deepin para a Universidade do Paraná ou para a Universidade de São Paulo. São dois repositórios que o Deepin tem, certo? Mais uma vez, sem a necessidade de alterar em linha de comando, você vem na aba de atualizações, certo? Onde você vai alterar configurações e alterar o mirror, certo? Eu aqui estou vinculado à Universidade de São Paulo, mas eu também poderia me vincular à Universidade Federal do Paraná, sem o menor problema. Isso faz com que a taxa de transmissão de downloads aumente significativamente, assim, tornando essa dificuldade totalmente superada. Outra dificuldade que alguns usuários mais inexperientes podem ter é que na hora que você instala o seu Deepin Linux, por mais que você habilite ele para iniciar com o idioma português, ele vai trazer o teclado do Deepin em inglês, certo? Então, no idioma aqui, inglês, no idioma do teclado, ele vai trazer inglês para você. Mas nada que você, simplesmente clicando em alterar layout do teclado, procurando Português Brasil, como eu procurei aqui, certo? E habilitando o Português Brasil, ele não traduza o seu teclado em português ABNT2, como um sistema normal, certo? Uma terceira dificuldade, e essa dificuldade eu reconheço que ainda não foi superada, certo? É a questão do Bluetooth versus Wi-Fi. Eu não sei se isso acontece em todos os computadores, porque eu não fiz o teste em todos os computadores. No meu computador acontece, certo? O Bluetooth, ele causa interferência no Wi-Fi. Então, para que eu consiga trabalhar com o meu Wi-Fi ligado, fazer transmissões, ou até me conectar na internet, eu preciso desligar o Bluetooth do sistema operacional.
mas nada que também que seja coisa do site muito difícil. É só desligar clicando nesse botãozinho aqui. Se eu quiser ligar novamente, eu clico no botãozinho. Quando eu estou na rede cabeada, eu posso utilizar o meu fone de ouvido Bluetooth sem o menor problema. Eu tive esse problema, mas já reportei isso aos desenvolvedores. Eu espero que nas próximas atualizações esteja sanado esse problema. Agora vamos passar para um quarto tópico, que é o gestor de usuários. Se você é um usuário doméstico, se você vai usar o Deepin na sua residência, se você vai usar o Deepin para a sua família, isso não é um problema, certo? Porque todos os usuários têm permissão de acesso root, certo? Se eu clicar em desinstalar um programa com qualquer usuário que eu crie no meu painel de controle, ele vai pedir a senha e vai permitir que o usuário desinstale o programa que eu instalei. Isso, por um acaso, não dá muito problema. Por quê? Usuários domésticos ali, que cada um está utilizando, são 2, 3 pessoas, mas já pensando do lado empresarial, isso sim, realmente é um problema. A gente não pode deixar com uma falha como essa. Mas nada que também não possa ser superado, certo? Instalando o gestor de usuários do Gnome, mostrar aqui para vocês que eu instalei o gestor de usuários do Gnome. Ó, não achei o gestor de usuários. Eu vou pesquisar aqui usuários. Gestor de usuários. Interessante, não estou achando meu gestor de usuários, mas está aqui, ó. Gestor de usuários do Gnome, é um software do Gnome, certo? Então, instalando esse gestor de usuários, eu consigo tirar a permissão de sudo dos usuários que eu criar, fazendo com que esses usuários não desinstalem os programas que eu instalei. Como aqui na minha casa atualmente só eu e minha esposa que utilizamos o notebook, eu não tenho mais essa necessidade, mas quando eu recebi convidados na minha casa que precisei ceder meu equipamento para que eles pudessem acessar a internet, eu tive que fazer isso para garantir que eles não acabariam com as configurações que eu implantei na minha máquina. Existem outras pequenas dificuldades no Deepin, certo? Mas todas elas podem ser sanadas ou, se não, reportadas para os desenvolvedores, para que eles possam sanar essa dificuldade, fazendo com que o seu sistema operacional trabalhe livremente, sem o menor problema. Eu utilizo o Deepin há quase um ano, não tenho do que reclamar dele, não me faz vontade querer voltar para o Windows, certo? Antes de migrar para o Deepin, eu testei outras distribuições Linux, como o Ubuntu, o Debian, o CentOS, então, todas essas distribuições me fizeram ver um mundo Linux muito grande. Mas eu parei realmente no Deepin. Depois que eu instalei o Deepin, eu não sentia necessidade de trocar para outra distribuição Linux. Porque se vocês já vivem no mundo Linux, vocês sabem que a distribuição Linux ela é voltada para uma função específica. Então, você não vai encontrar todas as ferramentas que você precisa em uma única distribuição. Nada que você não possa instalar essas ferramentas sem o menor problema. Então, mas você não encontra todas elas numa única distribuição. E o Deepin foi aqui a distribuição Linux que eu mais encontrei ferramentas que me fizeram não precisar de uma segunda ou terceira distribuição Linux. Algumas ferramentas que eu utilizei até hoje, que eu fiquei assim, realmente impressionado, conversor de áudio, editores de vídeo, suíte de programação, Java, Android, Python, tudo isso vem disponibilizado na loja do Deepin, certo? Programas de escritório, que ele traz os programas de escritórios mais utilizados no mundo, certo? Isso aqui é o LibreOffice, o WPS Office, que é vamos dizer assim, imitação do Microsoft Office. Se vocês puderem observar aqui o WPS, certo? Vocês podem visualizar que é simplesmente a mesma coisa do Microsoft Office.
até o local onde as ferramentas são disponibilizadas é o mesmo, certo? Tornando assim quase transparente a migração de um software para o outro, certo? Programas de acesso remoto e assistência remota, eles vêm instalados nativamente, eles vêm na loja do Deepin nativamente, então você não precisa se preocupar com isso. Aqui eu uso alguns programas, certo, de acesso remoto, como o AnyDesk, certo? O Deepin Presence Assistant, que também é um software proprietário da Deepin para acessos, certo? A Deepin, ela desenvolve a própria gama de softwares dela, além de agregar softwares de terceiro. Então, você vai ver o Deepin Screenshot, o Deepin Voice Record, você vai ver... então, ela faz o dela e ainda agrega o software de terceiros. Eu utilizo o Reminan para acesso remoto RDP, certo? E, por último, deixa eu ver se está aqui embaixo. Não, eu acho que eu desinstalei. Ele tem um outro assistente de acesso remoto que é nativo do Deepin, que eu também não vi em outra distribuição Linux, mas que funciona perfeitamente também. Passando adiante dessa gama de ferramentas, a gente vem para agora eu queria passar para vocês a minha experiência com o Deepin, certo? Na minha empresa onde eu trabalho, onde eu estou tentando fazer esta pequena revolução na tecnologia. Eu consegui, com sucesso, inserir outras distribuições Linux no domínio Windows. Eu estou trabalhando agora, atualmente, para inserir o Deepin 100% no domínio Windows, para que ele reconheça grupo, ele entenda as políticas de grupo, ele entenda os compartilhamentos e níveis de acesso dos usuários, e eu possa substituir as estações Windows que eu tenho na minha empresa hoje por estações Deepin. Todas elas conectadas ao domínio do Windows da empresa no Windows Server 2012, certo? Então, esse está em fase beta, é uma fase de testes ainda, certo? Eu estou testando, algumas coisas funcionam, outras ainda não. Eu estou reportando isso para o pessoal lá da Deepin para que eles possam me auxiliar. Como resolver o problema do SEO ainda, enquanto não é disponibilizado atualizações para resolver esse problema, certo? Mas eu posso dizer para vocês que eu estou quase concluindo essa mudança do SEO Deepin para que ele possa aceitar se comunicar com o domínio Windows sem maiores problemas. Essa é a minha visão do Deepin hoje, certo? Queria mostrar por último para vocês aqui, como se fosse o Deepin Monitor, o gestor de tarefas do Windows, certo? Vocês estão vendo aí que é uma máquina de pequena capacidade, mas eu já trabalhei com essa máquina com 6 VMs simultâneas, através do meu firmware que eu tenho instalado aqui, e a máquina utilizando 100% de memória, 70% de swap, 100% de processador. Nada ocorreu para que a máquina travasse, nada ocorreu que desse problema no computador. Nenhuma das VMs ficou lenta ou travando. Então, a gestão de recursos do Deepin uma coisa assim que me deixou realmente impressionado. Como ele consegue gerir todos os recursos dele simultaneamente, sem ocasionar travamentos ou lentidão dos seus softwares. Essa é a minha experiência do Deepin, era isso que eu queria passar hoje para vocês, certo? E a partir de agora, eu gostaria que vocês me questionassem, me dissessem alguma coisa, ou me perguntassem alguma coisa em relação ao Deepin. Júnior? Pessoal, está aberto. Você conseguiu assistir totalmente a palestra? Alguém tem alguma dúvida?
Pessoal, está aberto a perguntas agora. Alguém tem alguma dúvida? Júnior, tu viu minhas telas, as trocas de telas funcionaram, beleza? Muito legal a tua palestra, Paulo. Muito legal esse assunto relacionado ao DIP. Fernando, tem alguma dúvida? Fernando, tu tem alguma dúvida? Pessoal, um momento. Bom, então, já que ninguém mais... Eu gostaria de agradecer. Pode falar, pode falar. Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos, certo? E agora, por último, eu queria deixar aqui meus contatos, caso alguém tenha interesse ou dúvidas sobre o DIP, está aberto aí, vocês podem me enviar um e-mail, aí meu contato do Skype, vocês podem me adicionar sem o menor problema, certo? Eu estou disposto a ajudar qualquer um que queira migrar para essa ferramenta, como eu migrei, certo? Eu queria também dizer para vocês que o Deepin é tão fácil, que o meu pai, de 84 anos, hoje usa o Deepin no notebook dele e ele não sente a falta do Windows. Obrigado a todos e uma boa tarde. Bom, vamos lá então. Olá. Vamos lá. Apresentação. Oi? Alguma dúvida? Tipo assim, eu tinha uma, mas já foi tirada já. Ok, então. Foi bastante esclarecedor, então. E sim, a palestra ajudou bastante. Né? Eu queria saber sobre Linux, né? Porque é uma plataforma que eu tenho bastante curiosidade. E essa é uma plataforma que já me ajudou bastante a tirar várias dúvidas já. Ótimo, então temos mais um adepto para o lado do bem da força. É isso aí. Eu vou depois, quando chegar na minha casa, eu vou baixar o sistema, né? Vou fazer o dual boot na minha máquina e vou testar, né? Aí eu passo depois o feedback para vocês na comunidade. E eu gostando, né? Eu ajudo vocês a divulgar ele, né? Qual o seu nome? Meu é João. João. Prazer, João. Seja bem-vindo. Olha, o Fernando aqui está me perguntando se ele formata igual o Windows. Não, Fernando, ele não formata igual o Windows. É mais fácil ainda. Você escolhe o nome do computador, o nome de usuário, coloca uma senha, clica em iniciar e pronto, acabou-se. Então, mas ele não vai sobrecarregando, tipo, os arquivos, vai chegar um tempo, talvez tem que formatar, igual Windows, aquelas detalhes, você sabe, né? Não, ele não vai sobrecarregar os arquivos, porque diferente do Windows, certo? O sistema de arquivamento do Linux, ele não permite que você escreva dentro de pastas do sistema. Então, você vai sobrecarregar só a sua pasta home. O máximo você pode... sim, claro, se você for um usuário um pouco mais avançado no Linux, você pode separar a sua partição home, certo? Para que ele não ocorra nenhum tipo de travamento por encher todo o seu HD. Mas venhamos e convenhamos, para você encher um HD inteiro, para ele poder chegar a travar, para um usuário doméstico é mais complicado que isso aconteça. Mas ele tem também as opções avançadas para que você possa configurar manualmente a instalação dele. Tudo bem, obrigado. Pode passar, então. Eu não sei se tu tem mais alguma coisa a concluir, Paulo. Não, eu agradeço já a presença de todos e, por mim, eu dou por concluída a minha palestra. Ok, então. Passa, então, para mim a apresentação. Já está como apresentador.
Vamos ver aqui. Vou compartilhar a tela. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Assim, agora sim. Uhum. Ok, então. Vamos lá. Pronto. Vamos iniciar, então. Bom, para quem não me conhece, sou um dos organizadores do evento, igual ao Paulo, Fernando e os demais colegas que não estão presentes. Me chamo Gilberto Breyer Júnior, trabalho com suporte técnico de TI e estou cursando sistemas para a internet. O assunto hoje que eu vou apresentar vai ser sobre licenciamento de software. Todo mundo está enxergando? Tá tudo certo, pessoal? Posso prosseguir? Bom, vamos lá. Eu tenho como objetivo essa apresentação compartilhar o conhecimento sobre o licenciamento de software e esclarecer as dúvidas sobre licenciamento. Tá? No roteiro de hoje, eu vou falar sobre o que é uma licença de software e os tipos de licenciamento de software. Pessoal, vamos lá. O que é uma licença de software? A licença de um software é um documento que a gente utiliza com garantia para o usuário se ele tem direito de acessar ou modificar um programa. Através desse documento, que as empresas desenvolvedoras de software elas conseguem limitar o uso dos seus sistemas. Posso continuar, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Pode continuar, sem problemas. Agora eu vou apresentar aí sobre os tipos de licenciamento de software. A gente tem o tipo, o chamado OEM, né? Essa licença é distribuída com os computadores que são vendidos em atacado. Um exemplo seria, eu vou comprar 20 computadores da Dell, tanto faz a quantidade ali, e aí vai vir a opção com licença, né? Então vamos dizer que esses 10 computadores vão vir com o sistema operacional Windows 10 Professional. E essa licença ela é o OEM. Ele é vendido diretamente para fabricantes de dispositivos. Eles instalam esse sistema operacional antes de vendê-lo aos consumidores. Então esse é o tipo de licença OEM. A gente tem o FPP, né? Mais conhecido como FPP, mas o nome dele é Full Package Product. Essa licença ela é destinada aos produtos e softwares que são adquiridos diretamente do varejo, vai ser em caixinhas, ou envio da chave diretamente ao usuário. O FPP ela é também destinada, né, às vendas de baixo volume. Ela é mais comumente assim, adotada por microempresas e usuários finais. Né? Então, são... Só um momentinho, tá trancando aqui. Então, essa FPP ela é destinada a pequenas empresas e usuários finais como nós. Né? A gente tem o Microsoft Open License. Esse Open License é um programa de licenciamento da Microsoft que a partir de 5 licenças a mais, aí a gente faz esse contrato de Open License. A gente pode adquirir
quantas licenças a gente quiser para a nossa empresa, né? Elas são vendidas em pacote. Elas costumam sair por um preço bem menor, né? A gente aqui, vamos dizer, 200 licenças, né? Então, dessa forma, o retorno sobre o investimento para a empresa, ele aumenta, né? Então, a empresa, ela sai ganhando, né? Adquirindo um contrato Open License. A gente tem o Open Business. Esse tipo de licenciamento da Microsoft, ele pretende atender as empresas que buscam um preço melhor para a aquisição de múltiplas licenças. Ele é assim, ó. Por meio do Open Business, a companhia ela consegue um melhor retorno sobre seu investimento a adquirir um produto da Microsoft como licença de Windows, pacote Office. Aí faz um pacote, né? Aí, através desse pacote, pode ter licenças do Windows, do Office, do Azure. A gente pode montar um pacote através desse do Open Business aí. Ele é voltado para empresas, né? Como diz o nome. Aí a gente tem o Open Volume. Ela é uma modalidade que ela é mais voltada para as empresas que possuem uma grande infraestrutura. Aí o preço é reduzido, né? O preço ele envolve diferentes grupos da empresa, tem os aplicativos desktops, tem os operacionais para servidores. Então, esse é o Open Volume. A gente tem também o Open Value. O que é esse Open Value? Ele é uma modalidade voltada para as empresas que buscam manter as suas ferramentas sempre atualizadas por meio do software Azure AS, o chamado AS. O pagamento dessas licenças eles são divididos em parcelas anuais. Assim, é reduzido os impactos orçamentários da questão e atualização desses sistemas. Então aí a gente tem o Open Volume, né? É um contrato que pode fazer um pacote também, né? Ferramentas, né? E aí pode parcelar anualmente, né? Se comprar em grande quantidade, aí eu acho que vale a pena o Open Value. Aí pode parcelar aí o pedido. A gente tem o Select License da Microsoft. Ele também é um programa ideal para os negócios, né? Aí a empresa aí que pretende licenciar sistemas em grandes volumes, aí no período de 3 anos. Ele é voltado para mais de 250 licenças de um grupo de programas da companhia. Então, se a empresa aí, ela quer também mais que 250 licenças, tem uma grande empresa, eu acho que seria interessante aí adotar, né, contratar o Select License. Aí a gente tem o Enterprise Agreement, voltado também para empresas. Ele foi feito assim, pensando em licenciamentos volumosos. Ele é perfeito assim para as empresas que querem padronizar os tipos, né, de sistemas usados por preços especiais. Ele também é feito por companhias com mais de 250 licenças ativas, né? A gente tem o Microsoft Subscription Agreement. Ele é similar ao Enterprise, mas esse modelo aí ele tem como um investimento o pagamento por meio de assinaturas. É que nessa modalidade, a empresa ela pode desfrutar do serviço da plataforma corporativa da Microsoft. Como, por exemplo, ela é composta pelo pacote Office, Windows e as suas versões corporativas do sistema, como o Windows Server, né?
Aí é em grande escala, né? Aí a gente tem esse Wagner. Pessoal, minha palestra foi simples, né? Foi básica aí, sobre tipos de licenciamento. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma. Pode falar. Ó, vou fazer uma pergunta para você assim. Se eu quero montar uma empresa de TI, qual o tipo de licenciamento que eu posso utilizar numa empresa? Depende quantos computadores tu tem, depende do tamanho dessa tua empresa, né? Certo. Mas, tipo assim, se eu quiser montar uma empresa para fazer suporte para o TeamViewer, colocar assim, tipo, 10 computadores com o TeamViewer para fazer suporte na empresa. Qual que é o tipo de licenciamento que eu poderia usar? Bom, aí ó, eu vou voltar lá, vou mostrar para você. Eu acho que ficaria mais em conta para você, como seriam 10 máquinas, eu acho que seria legal essa do FPP, né? Sim. Acho que seria o ideal aí, já que são poucos computadores, né? É um baixo volume, eu acho que é mais comumente, né? Isso aí que eu pensei também. Né? Porque as licenças da Microsoft, elas funcionam sobre desconto, sobre a quantidade de quantas máquinas, mais ou menos? Oi? Tipo assim, o licenciamento do Windows, se você vai colocar o Windows, não utilizar o Linux, acima de quantas máquinas que você pode colocar aqui do Windows? Aí que eu não lembro. Perdão, eu não entendi a sua pergunta. Ó, é assim, eu comprei uma licença do Windows. Eu posso utilizar ela em quantos computadores? Bom, depende, né? Depende se tu contratou o OEM, se tu... Uhum. Oi? Não, sim, pode continuar. Bom, assim, ó, depende, né, o contrato que tu fez, né? Se tu fez um Certo. contrato, pode ser um FPP também, né? Uhum. Tu pode utilizar uma licença de Windows, vamos dizer, um Windows 10, em vários computadores, né? Ah, tá. Uma É por licença causa só. que quando você cria uma empresa, o licenciamento fica mais difícil para as máquinas. Isso aí foi uma coisa que eu estava pensando. Depende do tamanho da tua empresa, né? Uhum. Isso É que eu estou pensando em trabalhar com do tamanho da tua o empresa. Debian, né? Oi? Em vez de trabalhar com Linux, trabalhar com Debian. Mas é um projeto que eu estou elaborando aí, mas caminhando. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não, da minha parte já fechou já. Foi uma ótima palestra, mano. Agradece. Fernando, tu tem alguma dúvida? Fernando estava comentando que estava com dúvidas sobre licenciamento. Então, não, eu acho que ficou bem parecido, assim. Fernando, o seu Oi. microfone está muito baixo. Ah, não, porque nós ainda não temos. Não, daquele mano bolinho, lá de Fernando, fogo. Tá ouvindo agora? pode aumentar um pouquinho mais? Oi, tá ouvindo agora? Agora sim. Então, não, ficou bem os tópicos aí que eu tinha dúvida, ficou bem esclarecido, sim, não tem erro não, tá tranquilo. Ficou bem claro os tipos de licenças. As licenças, sim. Eu só queria tirar apareceu uma agora. Por exemplo, se eu usar em um computador, eu vou usar uma licença, por exemplo, do Office ali. Digitei lá o serial dele tudo certinho. Se eu for em outro computador, ele não vai servir. Não, depende, né? Depende se tu depende do contrato que tu assinou, né? Então, mas é uma licença para cada usuário, entendeu?
Se eu for, por exemplo, formatar duas máquinas, vou usar o mesmo serial, e aí? Sendo que eu comprei uma licença só. Mas aí que vem. Tá, mas e esse contrato? Agora eu te pergunto. E esse contrato que você fez? São de quanto? É um exemplo. Tudo depende do contrato que tu fez, né? Sei. Depende do contrato. Nesse contrato de Office, quantas licenças você adquiriu através dessa chave? Certo. Tá. Acho que é isso mesmo. Eu vou. A pergunta não foi bem, entendeu? Eu achei que era uma chave para várias máquinas, dependendo Não. Depende, de né? licença que comprar. Tudo depende do contrato, né? Ah, tá. Não, tudo Depende. bem, ficou Vamos esclarecido. Sim. dizer que tu pegou e assinou ali, comprou uma chave de licença direto da página lá da Microsoft. Ela só vai ser específica para aquela máquina, né? Depende, né? Depende o número, né, que tu seleciona de licenças, né? A quantidade, né? Isso é o que Entendi. tu não vai poder, vamos dizer, tu contratou uma licença, tu não vai poder instalar em outras máquinas, né? Certo. Senão vai dar falha de ativação, né? Porque ela é destinada a uma máquina só, né? Entendi. Beleza, é isso mesmo então. Obrigado. Paulo, tu tem alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Ok, então. Paulo, tu tem alguma dúvida? Esclarecedor a sua palestra sobre licenciamento aí. Eu acho que só mesmo a acrescentar, certo, que profissionais da tecnologia, junto à Microsoft, eles têm como pagar um sistema de licenciamento permanente para eles também. Na época da faculdade, eu tinha meu MSDNA, que era gratuito pela faculdade, mas existe a possibilidade de você ter algo similar ao MSDNA no profissional de TI, para você ter as licenças de todos os seus softwares Microsoft que você está utilizando. Mas só esse ponto a acrescentar nas discussões.